A paz do Senhor, irmãos, e queremos cumprimentar a todos os irmãos que, não podendo estar connosco, nos estão a acompanhar pela internet. Então, queremos saudar a todos e desejar que tenham hoje um bom dia e graças a Deus, porque as forças que o Senhor nos tem dado de estarmos aqui nesta manhã. E então vamos, se os irmãos não se importam, ficar um pouco mais uma vez de pé e pedimos a bênção de Deus para o nosso culto nesta manhã. E oramos pelos nossos queridos irmãos que não podem estar connosco. Vamos orar e que Deus os guarde e os proteja também. E espero que nós possamos hoje sentir uma vez mais a comunhão que nós temos interiormente com Deus. Então, curvemos as nossas cabeças. Querido Pai Celestial, Senhor, é com muita alegria e prazer que estamos neste lugar e uma vez mais viemos aqui, Senhor, para louvar, bendizer e glorificar a Tua pessoa e Te agradecer por tudo aquilo que Tu tens feito por nós. Senhor, obrigado pelas forças que nos tens dado, mesmo neste dia tão difícil para nos deslocarmos ao Senhor, mas muito obrigado por cada irmão que tem chegado aqui. Oramos por aqueles que não estão connosco por motivos de saúde e doença. Lembramos, Senhor, o irmão Luís Galrão, a irmã Leonor, a irmã Adelina, a irmã Fernanda, o irmão João, a irmã Terezinha. Senhor, oramos também pelo irmão Luís, o irmão Amílcar. Senhor, ajuda os teus servos que não podem estar connosco hoje, ó Senhor, mas põe a tua mão e abençoa e fortalece a cada um, ó Senhor, para que eles possam também sentir nesta hora que nós estamos com eles, estamos orando por eles, ó Senhor, põe a tua mão e que cada irmão, cada irmã sinta também nesta manhã aqui, neste lugar, e aqueles que nos acompanham pela internet, ó Senhor, que também eles possam sentir, Senhor, o mover do Teu Espírito pelas nossas vidas. Ó Senhor, oramos por cada um de nós mais uma vez e entregamos este culto nas Tuas mãos, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós Te pedimos e agradecemos todas estas coisas no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e todos juntos podemos dizer amém. Então, amém. Aleluia. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor, o nosso Salvador. Amém? Aleluia. Este coro diz que Ele tem poder para salvar. Só há um Salvador, só há um meio de obtermos salvação, é por Jesus Cristo. Amém? Então vamos adorar o nosso Salvador nesta manhã. Aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego para seguir teus passos.
do Senhor. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz. Para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Cristo, Ele move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Só o nosso Jesus tem poder para salvar, aleluia. Só Ele é digno de ser honrado e glorificado. Não há outro meio de recebermos salvação, senão por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Digno és tu, meu Deus, aleluia.
cruz de Jesus Cristo há perdão. Se você o aceitar de coração, se o seu futuro quer assegurar, vida eterna com Jesus vai desfrutar. Ele é o Deus, Ele é Senhor, Jeová Jireh, o provedor. Ele é o Deus, Ele é Senhor, Jeová Jireh, o provedor. Não há nada que traz mais satisfação, tendo Cristo dentro do meu coração. O seu braço forte me sustentará, a palavra do Senhor me guiará. Ele é o Deus, Ele é Senhor, Jeová Jireh, o provedor. Ele é o Rei, Ele é Senhor, Jeová Jireh, o provedor. Sua presença está rodeando este lugar, para te sarar e te abençoar. Vinde e vede quão bondoso é o Senhor, sua redenção nos mostra o seu amor. Ele é o Deus, Ele é Senhor, Jeová Jireh, o provedor. Ele é o Rei, Ele é Senhor, Jeová Jireh, o provedor. He is the King, He is the Lord, He is the King, He's the provider of all things. He is the Lord, He is the King. Open your heart and let it in. Ele é o Deus, Ele é Senhor, Jeová Jireh, o provedor. Ele é o Rei, Ele é Senhor, Jeová Jireh, o provedor. Aleluia, Senhor, Tu és o nosso provedor, Pai Santo, aleluia, não há outro, não há outro, Senhor, aleluia. Grandioso és Tu, Pai Santo, aleluia. Oh, poderoso Deus, Senhor, Tu nos sustens, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, aleluia. Oh, poderoso Deus, que seríamos de nós sem Ti, Senhor, sem a Tua presença, sem a Tua graça, sem o Teu amor, Senhor, aleluia. Oh, Senhor, a Tua constante provisão, Senhor, nas nossas vidas, Pai Santo. Damos graças a Ti, Senhor. Pedimos, Senhor, que continues ministrando, Senhor. Abençoa agora, Senhor, a palavra que vai ser administrada, Pai Santo, aleluia. Oh, Senhor, que é ungida a Tua palavra, Senhor, aleluia, é ungida, Pai Santo. E pedimos que Tu venhas usar o Teu servo para transmitir, Senhor, a Tua mensagem para nós e que os nossos corações possam estar receptivos, Senhor, para ouvir, Senhor, e guardar e praticar a Tua palavra, Senhor. Desde já Te agradecemos por aquilo que já fizeste e ainda vais fazer, Senhor, nas nossas vidas.
Pedimos isto e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Aleluia. Meus amados, vamos neste momento receber o servo do Senhor, Pastor João, com a mensagem. Amém? Sem dúvida que Jesus e o nosso Pai Celeste, Ele é o nosso provedor. Graças a Deus por isso, e por isso estamos confiantes e descansados nesta grande realidade, que é ter a certeza e acreditar e confiar que realmente Deus é o nosso provedor. Amém? Amém. Meus queridos, eu queria, e depois já destes, penso, na minha opinião, e penso que os irmãos estão concordados, já temos passado um bom momento aqui na presença de Deus nesta manhã, e eu gostaria também agora de poder partilhar alguma coisa convosco, daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, e de certa forma nós continuamos a pensar e estarmos concentrados naquele tema que ultimamente, há 2 ou 3 domingos, nós temos estado a falar sobre a união, este espírito tão importante e necessário que tem que existir no meio, não apenas da nossa vida social, familiar, mas também no meio do povo de Deus. E para recordar, e só rápido, que nós vimos que a união, ela é uma postura que agrada a Deus. Amém? E também vimos que Deus exige e espera de nós união, não é? E nós lembramos aquele versículo de João, no capítulo 17, e lá no verso 20 e 21, quando Jesus ora ao Pai, e os irmãos conhecem que diz lá no verso 21, que ele pede para que todos sejam um, não é? E para que, ele diz, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um, como nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós, logo à partida, percebemos que Deus está exigindo de cada um de nós, destes que fazem parte do grupo, que faz parte desta grande família espiritual, que possamos viver neste espírito de união. E no último domingo, se os irmãos estão recordados, estivemos a partilhar alguma coisa sobre o Salmo 133, onde nós também vimos que, e resumindo, que é na base da união que Deus ordena a bênção, não é? Onde há bênção, Deus se manifesta e Deus move-se no nosso meio, e não só apenas na união com Deus, mas a união também entre os crentes, entre os cristãos, entre os filhos de Deus, não é? Logo podemos assim dizer, numa breve expressão, que a união é um pré-requisito, não é? Para que Deus se mova no meio do seu povo, não é? E nós queremos, não é? E temos consciência e precisamos que Deus se mova no nosso meio. Então, este é um pré-requisito. E para que Deus se mova tem que existir união. Como vimos ali no verso 33, onde há união, ali Deus ordena a bênção. Então, perante aquilo que nós temos visto, irmãos, é importante nós termos pleno conhecimento, não é? De como podemos então viver em união, certo? Nós já sabemos que precisamos de ter união, precisamos ter este espírito de nós. E agora, como é que podemos viver em união? Quais serão os comportamentos? Qual é a atitude certa para nós podermos perceber como é que nós podemos viver em união? E, irmãos, e uma das figuras que nos ajuda a entender bem este sentido, este contexto de união, é sem dúvida o corpo humano. Não é? O corpo humano é uma figura que mostra muito bem a realidade, o que envolve a união. Não é? E a união, ela é importante porque, ou melhor, no corpo nós podemos ver a importância do que é viver em união. Não é? E porque há a semelhança entre a união e o corpo. Não é? E no sentido espiritual, nós podemos ver o quê? Que ao estudarmos a palavra de Deus, as Escrituras, o livro santo de Deus, o que é que nós encontramos? Encontramos que a igreja, que é o povo de Deus, ela está associada ao quê? A um corpo, certo? E nós podemos ver isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 27. Irmão, 1 Coríntios 12, 27, o que é que nós lemos ali? Diz, ora, vós sois o quê? O corpo
de Cristo e seus membros em particular. Somos o quê? O corpo de Cristo. Ainda em Colossenses, no capítulo 1, verso 18 e a primeira parte deste versículo, só para nós focarmos no contexto que está, o que é que diz ali? E isto é uma referência a Jesus Cristo, e ele é o quê? A cabeça do corpo da igreja, não é? Então, nós começamos desde já a perceber, não é? E como eu disse, que a forma de nós entendermos melhor e para compreendermos e para meditarmos e refletirmos um pouco sobre a união, é pensarmos um pouco no corpo humano, né? No desenvolvimento do corpo humano, das características que existem no corpo humano, e isso para podermos transportá-las para o campo espiritual e para percebermos como é que deve ser a nossa vida, não é? Como igreja, como membros do corpo de Cristo, porque vimos que espiritualmente as Escrituras nos indicam, nos apontam para que a igreja, o grupo do povo de Deus, seja uma semelhança ou esteja em comparação, em correspondência com a união. Então, se existe uma ligação, uma correspondência entre união, igreja e corpo, não é? A melhor forma de podermos viver em união é meditarmos e refletirmos sobre a realidade do corpo humano, não é? Porque, como já vimos, espiritualmente a igreja como igreja é comparada ao corpo, a um corpo humano, e tem algumas semelhanças, algumas equivalências que é importante e que nos ajuda a compreender então a igreja como um corpo e como nós podemos viver em união, não é? Então, irmãos, se ser cristão significa viver em união com Jesus, não é? E com o resto da igreja, em pé de igualdade com o quê? Com a unidade que existe no corpo humano. Esta é a lição geral que nós temos que aprender. Nós, como membros do corpo de Cristo, temos que comparar e viver como existe a mesma forma que existe a unidade entre o corpo de Cristo. E vamos voltar um pouco a 1 Coríntios para reforçarmos isto, não é? 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 2 a 14, vejam o que é que diz ali. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E o verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, o quê? Formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E temos bebido de um Espírito, não é? E agora o verso 14. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Amém? Então já estamos aqui a reforçar para nós podermos entender que a igreja como corpo, ela então tem que estar em relação, em correspondência com o corpo humano, não é? E porque a igreja espiritualmente é comparada ao corpo humano, então eu queria hoje, se Deus o permitir, e no próximo domingo talvez, então, sim, partilhar um pouco estes pensamentos aos quais eu dei o tema de a igreja como um corpo. Amém? Então, com base nesta reflexão, vamos começar primeiro por ver alguns aspectos que estão relacionados com o corpo, não é? E cada este aspecto, como nós já vimos, e a minha primeira preocupação foi pormos em pé de igualdade o corpo humano, não é? Numa comparação, numa simbologia, numa figura da igreja ao qual nós pertencemos. E a primeira nota, o primeiro aspecto importante que temos que compreender para saber viver em unidade como igreja é que o corpo é um conjunto de sistemas e de membros, agora repara o que eu vou dizer agora, que funciona em total cooperação. Não é? O corpo é um conjunto de membros e de sistemas, não é? Mas que todos eles, o que é que vê? Trabalham em cooperação. Mas nenhum membro do corpo pode desempenhar a tarefa do outro membro. Não é? A minha perna não pode desempenhar a função do meu braço.
Nem o meu braço pode desempenhar a função da minha cabeça, ou do meu coração, ou do outro rim, entendem os irmãos? Portanto, é nós que nós temos a entender. Então, na Igreja de Deus, nós somos todos membros, somos todos diferentes, não é? Mas todos temos a nossa função, mas nenhum de nós, como membro do corpo, podemos ocupar o lugar do A, B ou C, diz você não é aqui preciso, eu é que sou. Não, todos nós fazemos parte deste corpo espiritual, não é? E como igreja, como membros do corpo de Cristo, não é? E esta é uma ligação igreja-corpo de Cristo, nós temos que entender que todos nós temos que procurar trabalhar em cooperação, não desconsiderando, nem desclassificando, seja quem for, não é? Porque, irmão, porque todos os membros, e neste caso até no sentido espiritual, todos nós precisamos uns dos outros. Certo? Não é? Irmão, veja, até há dois elementos do nosso corpo muito pequeninos, que é uma unha, não é? E até a pestana, não é? É uma coisa tão pequenina. E nós sabemos que qualquer destes elementos não pode ser desconsiderado nem tirado do corpo humano, não é? Porque, infelizmente, se nós cortássemos as pestanas, isto não é aqui, não faz nada. Não que não faz, não é? Não que não faz. Tira um bocadinho da unha, você vê, não é? Então, irmãos, é isto que eu gostaria que nós, no sentido espiritual, nos empolgássemos e começássemos a perceber o quanto é importante nós estarmos integrados neste corpo espiritual, não é? Valorizar, não é? Isso é o que eu gostava, irmãos, que o Espírito de Deus pudesse tocar em cada um de nós e mostrar-nos que nós temos valor, não é? Independentemente das nossas funções, independentemente daquilo que nós somos, não, nós temos que entender, somos membros do corpo de Cristo ou não? Amém? Então, se somos, temos valor. Não é? E nenhum de nós pode pensar, eu não tenho valor, irmão. Não, todos temos valor, porque fazemos todos parte deste maravilhoso, não é? Corpo espiritual. Irmãos, não vamos ler, mas eu vou dizer daqui, eu passei isto para o irmão Wesley, para eles terem os versos ali, mas é muito longo e eu não me queria alongar, mas vou pedir aos irmãos que, dentro do possível, leiam em vossa casa, se os irmãos quiserem, quem nos acompanha pela internet pode também anotar e ver. 1 de Coríntios, no capítulo 12, desde o verso 14 até ao verso 27, você tem uma explanação muito bonita que o apóstolo Paulo fala dos membros do corpo, não é? Como ele mostra que ninguém é mais importante que o outro, não é? Ele até no verso, por exemplo, um versículo apenas, irmão, só o verso 15, só para introduzir, se os irmãos quiserem, 2 de Coríntios 15, vejam o que é que diz. Se o pé disser, não é? Porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Portanto, se o pé disser, eu não faço parte do corpo, ele deixa de ser parte do corpo? Não. E depois também, por exemplo, deixe-me aqui tentar mostrar outro versículo. Por exemplo, o verso 24, não é? 11:24, que também eu gosto desta expressão, não é? 12:24, irmão Wesley, obrigado. O que é que diz lá? Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Então vemos aqui aquilo que eu disse, nem a unha nem a pestana num corpo pode ser desvalorizado, também no corpo espiritual, nenhum de nós pode ser desvalorizado, não é? Porquê? Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Amém? Então vamos avançar e por isso eu disse, se alguém quiser, leia com calma este versículo e eu repito, para quem não quiser, é 1 de Coríntios, no capítulo 12, desde o verso 14 até ao verso 24. Poderão ver realmente esta explanação muito bela que o apóstolo Paulo, vou repetir então, 1 de Coríntios, capítulo 12, verso 14 até ao verso 24. E o texto também, se conseguirem ler alguma coisa mais, está dentro do enquadramento. Então, irmãos, deixem-me dizer-vos o seguinte. Se todos precisamos de todos, mesmo tendo em conta de que no corpo há membros visíveis e membros invisíveis, não é? O que é que nós aprendemos?
Então todos os elementos do corpo têm importância. Então nós, no sentido espiritual, todos temos importância. E eu disse há pouco e reforço, irmão. Nenhum irmão pensa, eu não tenho valor, eu sou... Irmão, não pense assim, não é? Pense que você é tão importante, não é? Como eu. O facto a única diferença que poderá haver entre mim e você é que eu tenho um ministério, tenho uma função, não é? Mas a nível de valor, de membro do corpo, eu sou tão importante como você e você como eu. Amém? Tenho uma função a desempenhar, tenho uma responsabilidade diferente, mas não há aqui valorização. Este é que sou importante. Não. Nós todos diante de Deus somos o quê? Membros do corpo, porque todos temos valor diante de Deus. E é isso que eu gostaria de despertar a nós. Ninguém pode dizer, eu não tenho valor, Deus não. Não, Deus ama a todos em pé de igualdade. Amém? Assim, a aplicação espiritual que nós temos que tirar daqui é que na nossa união espiritual como Cristo, todos somos importantes. Amém? Que bonito, não é? Nós gostamos. Nós, humanamente, quem é que não gosta de ser valorizado? Não é? Todos nós, seja na família, no trabalho, na escola, seja onde é que for, nós gostamos de ser valorizados, não é? Então, mas que no sentido espiritual, você acredite que diante de Deus, você tem valor diante de Deus. Não há alguém que possa dizer, eu tenho menos valor. Não. Então, irmãos, deixe-me dizer isto. Assim como o corpo é um milagre vivo, e eu acho que vocês, não sei se concordam comigo, para mim o corpo é um milagre vivo. Quando nós começamos a pensar nesta pequena máquina com todos os elementos, todos os órgãos, é qualquer coisa que me deixa, vamos lá, a refletir e animado e agradecer a Deus por toda esta maravilhosa formação que Deus tem. E se isto é um milagre vivo, irmão, a própria igreja também é um milagre vivo, não é? Também é, porque nós somos pessoas diferentes, somos pessoas com culturas diferentes, somos pessoas com ideias, maneiras de ser diferentes, mas graças a Deus que todos juntos, não é? Nós formamos um corpo, não é? Porquê? Porque nós todos somos uma bênção para uns para os outros. Por isso é que a igreja é um milagre também vivo. Porquê? Porque nós temos que ser bênção uns para com os outros, não é? Irmão, a minha mão é uma bênção para a perna é uma bênção para a cabeça e vice-versa. Irmão, portanto, todos nós, no sentido espiritual, temos que estar conscientes daquilo que a palavra de Deus diz, que somos uma bênção uns para com os outros. Irmãos, e digo-vos outra coisa. Quando nós estamos ligados a Jesus, e já lá vamos mais à frente, e nós sabemos que Jesus é a cabeça, quando nós estamos ligados a Jesus, quero dizer-vos uma coisa, nenhum de nós é insignificante. Mesmo que a gente possa, aparentemente, não ter uma grande, uma cooperação, nós podemos não ter uma posição que nos dê algum relevo e tal, não. Mas nós todos somos valorizados. Mesmo que nós sejamos menos vistosos, nós diante de Deus somos todos valorizados. E é isso que nós temos que dizer. Obrigado, Senhor. Muito, muito obrigado. Amém? Irmãos, nesta diversidade de união e na diversidade da ação de elementos diferentes, etc., há um aspecto que eu gostaria de refletir convosco para vocês perceberem como Deus defende e atua com a diversidade de dons e de capacidades, não é? Primeiro, deixem-me fazer aqui um parênteses. Nós sabemos que Jesus, o que é que diz lá? Que ele deu à igreja o quê? Diversos dons, diversas capacidades para que a igreja pudesse atingir, não é? Os diferentes ministérios, etc, etc. Mas você pensa uma coisa. Quando o nosso Deus escolheu, ou melhor, quando o nosso Deus decidiu, assim é que é, quando o nosso Deus decidiu escrever a Bíblia Sagrada, o livro dos livros, ele não escolheu um único homem para escrever toda a Escritura. Sim ou não? Não. Ele escolheu o quê? 40. A Bíblia Sagrada, o livro de Deus, está escrito por 40 homens que nós sabemos que eram diferentes na sua cultura, diferentes até nos locais, nas zonas onde ele se escreveu. A sua cultura social era diferente. Amém? Mas Deus escolheu o quê? Todos eles. Não foi o único homem que escreveu toda a Bíblia, não. Então o que é que isto nos mostra? Mostra que Deus trabalha, desempenha, ele prova,
esta diversidade de dons e de capacidades. Amém? Por isso, irmãos, não é correto pensarmos que alguém de nós, ou alguém da igreja, ou o pastor, ou o que é o supremo. Não, irmão, todos nós somos importantes e necessários neste lindo corpo que é a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, não é? E eu gosto muito disto e quis partilhar isto convosco. Como Deus trabalha, não é? Em vez de escrever um homem, e seria correto ele escrever, do princípio ao fim, não. E em várias épocas, não é? Não foi só o facto de ser pessoas diferentes, em várias épocas, não é? E ao fim daquele todo o tempo, por isso é que nós vemos que a Bíblia não é um livro qualquer, é que a Bíblia foi escrita numa diferença de milhares de anos, e o que é que acontece? Todo o contexto está ligado. Porquê? Porque a mente que transmitiu a mensagem é a mesma. Só que foi transmitida a diferentes pessoas, a diferentes alturas, diferentes capacidades, e todos eles escreveram, mas debaixo da orientação de uma pessoa, que é o nosso Deus, é o Espírito Santo de Deus, não é? Mas o que eu queria agora no nosso contexto é dizer como Deus trabalha, não é? Deus escolheu 40 homens, 40 servos de Deus, para escrever, para partilhar a sua mensagem, e eles eram homens diferentes, com capacidades diferentes. Então, que Deus nos ajude, irmãos, a estarmos animados e fortalecidos, porque sabemos que Deus aprova e Deus atua nesta base da diversidade de opinião, de cooperação. É muito importante, não é? Por isso, irmãos, deixem-me pedir ao irmão Wesley, por favor, por Provérbios no capítulo 11 e no verso 14, que temos aí um conselho muito bonito, que é isso que nos faz para entender. Provérbios 11, 14, diz que não havendo sábia direção, o povo cai. Mas o que é que diz? Mas na multidão de conselheiros. E esta união de conselheiros, o que é que aponta? Aponta para a união. Não é? Na união, não é? Destes conselheiros, dos pensamentos, o que é que diz lá? Há segurança. Não é? Irmãos, então que Deus nos ajude a entender, não é? Que nós, como povo de Deus, como corpo de Cristo, como elementos deste corpo espiritual, nós precisamos, irmãos, de estar unidos, ninguém se desvalorizar, porque nós somos todos muito, muito importantes. Amém? Então, nós somos membros do corpo de Cristo, somos importantes, não podemos ser desvalorizados e todos temos a nossa missão e nenhum de nós pode ocupar o lugar do outro, porque cada um tem a sua missão. Amém? Deixem-me fazer um segundo aspecto que também é muito importante para vos fazer refletir, que é, no corpo, muitas vezes, infelizmente, o que é que acontece? Acontece que há elementos postiços por um acidente, por uma tragédia, não é? Às vezes tem que se colocar aquelas próteses, não é? Elementos que são colocados no corpo, não é? Mas que estão no corpo, mas que não sentem o corpo. Porque não têm veias, não têm sangue, não têm vida, mas estão lá, fazem parte do corpo, mas não sentem o corpo. O que é que eu quero dizer com isto? Irmãos, quero dizer que nós temos que orar a Deus que nos ajude a não ser nenhum membro postiço da igreja. Não é? No sentido de que estamos integrados na igreja e se for um braço ou uma perna está tudo integrado, quem olha nem se vê a diferença, mas infelizmente aquele membro não sente a dor porque é um postiço. Irmãos, e o que eu quero dizer, irmãos, que Deus nos ajude a que nenhum de nós seja um membro postiço na igreja. Está lá, vê a sua pessoa, dá a sua oferta, vem à igreja, participa, mas, irmão, não sente a dor da igreja, não sente a paixão da igreja, não se está disposto a servir a igreja, não está disposto a ajudar. Amém? Que Deus nos ajude. Porque também faz parte do corpo. Os membros postiços. São tragédias que acontecem, e damos graças a Deus porque a medicina evoluiu, não é? E hoje muitas das deficiências nem se notam, não é? Mas o que eu quero dizer é isto, irmãos, que no sentido espiritual, que nenhum de nós seja um membro postiço. O que é que eu quero dizer com isso? Alguém que está integrado na igreja, que faz parte da igreja, que é membro da igreja, mas que não está a sentir a dor e a necessidade que existe na igreja. Amém? Pronto, vamos agora entrar hoje e vamos ficar hoje por um terceiro ponto e no próximo domingo voltamos a alguma coisa mais. Mas hoje também queria falar de outra coisa, de um outro elemento muito importante no corpo, que é
cabeça. Não é? Todos são importantes, mas a cabeça é um elemento preponderante, não é? Porque, irmãos, é preponderante. Porquê? Porque, irmãos, o corpo necessita da cabeça, para se movimentar. Certo? Mas também a cabeça precisa do corpo para se expressar. Porque quando a cabeça quer fazer alguma coisa, se não tiver um membro para executar essa missão, não vamos lá. Não é? E o corpo pode querer ir ali, acolá, pode querer fazer isto, mas quando a cabeça não funciona, o corpo pode estar muito bom, não é? E infelizmente, irmãos, eu não gosto muito de falar em certas coisas porque tenho muito respeito por isto, mas você veja, às vezes aquelas pessoas que estão com o corpo bom, mas estão em coma. A cabeça não está a funcionar, o sangue não está a fluir, os movimentos, está lá, está completo, não tem problemas nenhuns, mas porquê, irmãos? Porque a cabeça não está a funcionar. E outras vezes é o contrário. Pessoa com uma mente maravilhosa, mas coitado, está com problemas na sua coluna, com problemas aqui e acolá, não pode se movimentar. Então, irmãos, estão a entender? Portanto, a cabeça é um elemento importante, mas todos juntos é que nós podemos fazer com que a nossa vida seja expressa e podemos nos movimentar. Porquê? Porque há uma boa cooperação e existe no corpo a cabeça. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que no sentido espiritual também é importante e fundamental que exista uma cabeça. Alguém que está no comando, alguém que lidera, não é? Irmãos, só que, e quem é esse? Já vimos esse versículo. Quem é que é a cabeça da igreja, não é? Efésios 5:23, o irmão Wesley, por favor, vai colocar este versículo, que nós vemos ali. O que é que diz lá a palavra de Deus? Porque o marido é a cabeça da mulher. Agora, como também quem? Cristo, Jesus, é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Verso ainda, desculpe, Efésios no capítulo 4 e verso 15, nós vamos ver alguma coisa mais, diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. E quem é a cabeça? Cristo, Jesus. Irmãos, então se Jesus é a cabeça da igreja, logo Jesus é o quê? É o líder supremo da igreja. Amém? Assim como a cabeça comanda o resto do corpo, é Jesus que comanda a igreja. Não é? Logo, isso significa quê? Que as nossas vidas têm que ser dirigidas, guiadas por Jesus, a fim de nos fazer a vontade do Pai. Porque o que é que Jesus disse? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E quando Jesus habita em nós, qual é o trabalho dele? Não é? É também ajudar-nos, e o Espírito Santo também, ajudar-nos a fazer a vontade do Pai. Portanto, é como o corpo. A cabeça é que dá as diretrizes. A cabeça é que diz faz isto, a cabeça diz faz aquilo. E o corpo executa. Não é? E no sentido espiritual, Jesus está em nós, como cabeça da igreja, para nos levar a viver e a fazer aquilo que o Pai se agrada, não é? Então, logo e em resumo, o que é que eu tenho que dizer? Nós temos que compreender a importância que Jesus tem na nossa vida, não é? O irmão conhece, nem vale a pena o irmão Wesley, porque os irmãos conhecem o que é que Jesus disse em Mateus 16:18, não é? Eu edificarei, digam, a minha igreja, a minha. Não é? Portanto, Jesus, ele é a cabeça da igreja, não é? Ele é o líder, ele é quem que tem a responsabilidade. A igreja pertence a Jesus e Jesus é a cabeça, portanto, é o único elemento que autoridade para dirigir e orientar a igreja de Deus. O facto de a igreja ter líderes locais, ter pastores locais, e nós sabemos que não é errado porque foi o próprio Jesus, diz lá que ele deu à igreja o quê? Líderes, deu pastores, mas esses pastores, por sua vez, também têm o líder que é o supremo, não é? O facto de uma igreja local ter o seu pastor não pode, como eu digo, eu sou um pastor, mas eu tenho que seguir as diretrizes e as ordens e as linhas que eu recebo da parte de cima, não é? Porque Jesus é que é o líder principal, não é? As igrejas hoje são corpo e o pastor faz parte também
deste membro da igreja tem alguma responsabilidade, mas ele não pode exceder-se, não pode ir além daquilo que o nosso Deus, Jesus Cristo, tem determinado para cada um de nós, não é? Só que, irmãos, não gosto de ser, vamos lá, agressivo ou descontente com as pessoas, mas há uma coisa que nós temos que aceitar com alguma tristeza e que, infelizmente, há muitas igrejas hoje, denominações hoje, que não têm Jesus como o cabeça. Não têm. Por exemplo, você liga à televisão e há certas igrejas que você vê as suas mensagens, o quê? É cura, é libertação, é prosperidade, mas Jesus é esquecido. Venha para cá, venha, você vai ser abençoado, você vai ganhar mais um emprego, você vai fazer isto, pensa que vai ter isto, vai ter. Pronto, não vou estar aqui a divulgar porque eu respeito essas ideias que cada um tem, mas biblicamente não, porque para mim, quem é o centro da minha mensagem? É Jesus. Nós vimos aqui porquê? Por Jesus. Nós vimos aqui para adorar a Jesus. Nós vimos aqui para servir a Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, não é? Então, irmãos, o que nós temos que entender é que muitas vezes as igrejas hoje estão a fugir um pouco, não é? Quando Jesus subiu ao céu, ele deixou os seus discípulos a porem uma linha de doutrina, de ensino, mas infelizmente com o tempo, os líderes, como diz o apóstolo, não é? Pela sua presunção, amando as coisas deste mundo, eles estão a desviar a verdadeira genuína, a verdadeira mensagem de Deus para se colocarem eles como os líderes, os doutores, os senhores, e portanto tudo gira à volta deles. Então, irmãos, que Deus nos ajude a ter uma ideia. Quem é o cabeça da igreja? É Jesus. É Jesus que tem que ser o centro da nossa vida e nós temos que olhar para Jesus. E aquele texto também diz, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Que Deus nos ajude. Nós somos uma igreja, somos um povo de Deus. Então, irmão, esforce-se para que Jesus seja o centro da sua vida. Um dias desta semana, eu e a minha esposa e o Ivan, nós fomos a um determinado lugar que não conhecíamos e deram-nos uma morada para nós lá irmos e nós lá íamos. Não é? E depois eu até conversei com eles uma coisa interessante. Quando eu começo a chegar a uma coisa, eu tive que ligar o meu GPS e depois o GPS dizia, vai virar à direita, à esquerda. Mas quando eu começo a ver, eu disse, opa, eu conheço por aqui. E o GPS mandava-me virar à direita, mas eu virei à esquerda. Era à esquerda. E de repente diz o meu GPS, recalculation. E virava, e eu voltei para eles e disse, olha, não querendo ser, vamos lá, não querendo estar a ofender ninguém, mas há muito cristão na vida que vive a vida de cristão como um GPS, que Deus para eles é como um GPS. E eu digo isto porquê? Porque eu virei à direita, e depois o GPS é que teve que fazer o cálculo para me levar ao ponto que eu queria, mas de acordo com a minha ideia. Não sei se eu me fiz entender, não é? Eu não segui o que o GPS disse. O GPS disse para eu ir para a direita, mas eu fui para a esquerda. E quando eu virei para a esquerda, o GPS é que virou e disse, olha, tu vais realmente para o ponto que tu queres, mas agora vais para onde tu queres. Eu não sei se os irmãos estão a entender o que eu quero. Há muito cristão na vida que faz o que quer, anda como quer, e quer ir para o céu e está à espera que Deus vá fazer a recalculation na sua vida. Não é? Que eles andam como querem, dizem o que querem, afastam-se da igreja, não querem saber da igreja, não querem saber do povo, não querem saber das necessidades do irmão A, da irmã B, cada um vive como quer, anda como quer, pensa como quer e depois quer ir para o céu. Pois quer, mas o Senhor tem que fazer o recalculation para ele ir para o céu, mas de acordo com o caminho que ele quer apanhar. Irmãos, e isto não pode existir na igreja de Deus. Jesus é a cabeça e nós temos apenas que nos submeter. E dizer aquilo que disse o menino Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Portanto, fala, Senhor, eu vou fazer aquilo que tu quiseres. Irmãos, que Deus nos ajude. E deixe-me para você entender como isto é alguma coisa importante que nós temos que entender nisto, não é? Irmãos, nós temos que viver a igreja com Jesus Cristo como cabeça. Irmãos, e vocês sabem que na vida, às vezes, ou melhor, a expressão que se usa
para um corpo sem cabeça é a expressão que é acéfala. Portanto, um corpo acéfalo quer dizer é um corpo que não tem cabeça. Irmãos, e há muitos cristãos que querem uma igreja acéfala, sem cabeça, sem líder. Cada um é líder, todos somos líderes, todos fazemos o que queremos, a igreja tem que andar sempre como todos nós queremos, e depois andamos ali tipo catavento, não é? O pastor tem que fazer a vontade deste, depois tem que fazer a vontade daquele, e depois tem que falar do outro, porque cada um não gosta disto, eu não gosto disto, eu não gosto daquilo, o pastor foi assim, o pastor foi assim. Portanto, só o que é que isto mostra? Mostra que as igrejas hoje, muitas delas, são igrejas acéfalas, que Jesus não é o centro, Jesus não é a doutrina, Jesus não é a liderança, não é? Mas e que nós temos que entender. Mas isto não é novidade. Já uma vez ou outra eu li, mas eu vou pedir ao irmão para pôr outra vez, porque estamos a falar no contexto. Em Isaías, no capítulo 30, no verso 9 e 10, você veja que o povo de Deus estava revolto, estava a chamar ao povo rebelde, não é? Porque eles eram um povo também que queriam ser acéfalos, não queriam ter a liderança de Deus. Olha o que é que eles dizem lá. Povo, disse Deus, porque povo rebelde é este? Filhos mentirosos, filhos que quê? Que não querem ouvir a lei do Senhor. Não querem quê? Não querem aceitar Deus como a sua liderança. Neste caso, no Velho Testamento. Hoje, transportando isto para hoje, quem é? Eles não querem ouvir Jesus. Não querem aceitar Jesus como o seu líder, como a sua cabeça. E depois diz o verso seguinte, não é? O verso seguinte, o verso 10. Diz lá o quê? Diz que dizem aos videntes, não vejais, e reparem aos profetas, aos mensageiros, aos líderes, àqueles que têm responsabilidade de ministrar a palavra de Deus, o que é que eles dizem? Não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Falem aquilo que nos é agradável. Não digam aquilo que nós não queremos ouvir. Irmão, e é isto que infelizmente estamos a viver. E digo-vos uma coisa, esta é a minha convicção e é aquilo que eu penso. O cristianismo, em certos momentos, está a ser pouco valorizado, está a ser pouco respeitado, porque esta é uma das verdades. As igrejas hoje, muitas delas, estão a dar um mau testemunho, estão a dar um mau exemplo. Porquê? Porque, isto é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Afinal, igreja, seita, está tudo igual. Pois é. Porquê? Porque Jesus deixou de ser a cabeça da igreja, o líder, o supremo. Amém? Oh, irmãos, que Deus nos ajude. Irmão Wesley, por favor, Colossenses 1,18. Veja o que é que diz ali. Colossenses 1,18. Não é? Diz lá. E ele, que é Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e é o primogênito dentre os mortos. Para que, repara o que é que diz aqui. Para que em tudo tenha a preeminência. E a preeminência, o que é que significa? Domínio, autoridade. Então Jesus é a cabeça da igreja para quê? Para ter autoridade, para ter domínio, para dar a ordem que tem que ser, irmãos. Que Deus nos ajude a entender estas verdades, que nós temos que aceitar, não é? E nós não temos que estar à espera que as coisas sejam a nosso favor, mas temos que dizer, Senhor, fala. Senhor, manda a tua mensagem. Senhor, que a tua mensagem seja como aquela espada que, como diz a palavra de Deus, ela fere, mas ela é saudável, ela corta aquilo que não está bem. Que é isso que nós queremos e é isso que nós queremos ouvir da parte de Deus. Irmãos, os líderes religiosos deviam ter consciência de que em todo o tempo, irmãos, nós não podemos deixar que Jesus deixe de ser o centro, o líder da cabeça. E para entrar na parte final, deixem-me ler 2 ou 3 versículos que os irmãos conhecem no Apocalipse. Nós, desde o capítulo 2 e no capítulo 3 do Apocalipse, nós temos ali 7 cartas que Jesus escreveu a quem? Às igrejas da Ásia. Não é? E nós, ao lermos essas 7 cartas, nós vemos que Jesus faz elogios às igrejas, mas há uma coisa que eu queria referir e dentro do contexto de hoje. O próprio Jesus também repreende essas igrejas. Porquê? Porque realmente Jesus deixou de ser o cabeça da igreja. Não é? Por exemplo, em Éfeso, capítulo 2 e no verso 4, não é? Veja uma repreensão que está ali. Efésios, na igreja de Éfeso, Apocalipse, no capítulo 2 e no verso 4. Diz ele, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
É uma alerta aqui, uma repreensão de Jesus, não é? Não é? Irmãos, e Jesus é o quê? É o amor. Então Jesus, quando eles deixaram de ter o amor, começaram a desligar-se desta comunhão com Jesus. Vamos à igreja de Pérgamo, no capítulo Apocalipse 2,14, não é? E aqui, mais uma vez, um reforço daquilo que eu estava a dizer há pouco, acerca de muitas igrejas ainda nos dias de hoje. Olha o que é que diz lá. Mas umas coisas tenho contra ti, que tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Ele diz, tu tens aí pessoas que estão a desviar a doutrina, que estão a levar as pessoas a desviar-se de Deus, a terem atitudes erradas, estão a seguir doutrinas contrárias aos princípios da verdade de Deus. Eu tenho contra ti. E agora o último verso ainda, Tiatira, capítulo 2 e verso 20, em Apocalipse 2:20, diz ele, mas tenho contra ti, que toleras o quê? Jezabel, mulher que se diz, profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Lá está, outra mulher que se dizia profetiza, que estava a ter liderança, que estava a ministrar, a ensinar, mas erradamente fora do ensino bíblico. Em resumo, numa simbologia, numa aplicação ao que nós estamos a ver, estas igrejas deixaram Jesus, digam, de fora. Né? E o que é que diz lá também? Ainda não tenho esse texto, não vou ler, mas o que é que o Senhor diz? Eis que estou à porta e bato. Então, há igrejas. Jesus, já naquele tempo, não é? Jesus estava a falar que havia igrejas que estavam por Jesus de parte. E Jesus é a cabeça. Jesus tem que ser respeitado, não é? Então Jesus tem que estar no centro. Portanto, irmãos, e deixem-me dizer uma coisa que infelizmente também se ouve e infelizmente também é errado. Há pessoas que dizem, eu quero Jesus, eu creio em Jesus, eu quero Jesus, mas não quero nada com a igreja. Não pode. Ou acham que pode. No sentido de raciocínio, não é? Um membro pode dizer, eu não quero nada com o resto do corpo. Não. Portanto, há pessoas que dizem, eu creio em Jesus. Eu sim, eu creio que Jesus é o Salvador. Mas vir à igreja, frequentar a igreja, não posso, não tenho tempo. Irmão, não pode. Quem quer estar ligado a Jesus tem que estar ligado à igreja. Não é? Quem ama a Jesus tem que amar a igreja. Não é? Quem ama a Jesus tem que amar o seu povo, os seus queridos irmãos. Que Deus nos ajude a entender isto, não é? Como, irmão, não podemos ter na igreja, como eu disse, membros postiços, também não podemos ter membros na igreja deste estilo, não é? Eu só quero ter comunhão com a cabeça, não é? Não quero ter comunhão com mais nada. Não, irmãos. Quem estamos num corpo, nós temos que estar unidos e ter união e estarmos... Como é que quer dizer? Na mesma cooperação, na mesma união, respeitar o mesmo que todos, porque Jesus é a cabeça. Ninguém pode dizer, amo a Jesus, mas não amo a igreja. Não, porque a igreja faz parte do corpo de Cristo. Amém? É a mesma coisa que uma família. Não é? Ninguém gosta de dizer, eu amo o meu pai, mas não amo os meus irmãos, nem amo a minha mãe. Não, então somos uma família, não é? Temos que nos amar uns aos outros, não é? Com as nossas dificuldades, com as nossas maneiras de fazer, mas somos uma família e na igreja de Deus é a mesma coisa. Irmãos, fiquemos, e eu vou dizer aos irmãos, quem ama a Jesus, ame também o seu irmão. Amém? Irmãos, vamos ficar hoje por aqui. Se Deus permitir, no próximo domingo, vamos aprender alguma coisa mais sobre o corpo, que está conectado com a união da igreja. E eu, em conclusão, para terminar, quero dizer aos irmãos o seguinte, que não tenho dúvidas nenhumas que o melhor conceito para exemplificar a união é, sem dúvida, o corpo, não é? Porque o corpo mostra esta unidade de diversidade, de diferentes comportamentos, maneiras de dizer, mas estamos todos conectados, estamos todos ligados, estamos todos unidos, não é? E deixem-me recordar o que eu disse hoje, irmão. A igreja é o corpo que funciona em total comparação, não é? A igreja é um corpo e por isso tem uma cabeça, tem uma liderança, e essa cabeça, no sentido espiritual, é Jesus. Ele é que é o líder, não é? Irmãos, e finalmente, também um outro aspecto que eu disse e agora que é o negativo. A igreja também, às vezes, tem membros postiços. Mas o que eu desejo é que nenhum de nós seja um membro
postiço da igreja, não é? Mas que Deus nos ajude, irmãos, a entendermos que fazemos todos parte de um corpo espiritual e podemos ser gratos a Deus por hoje fazermos parte deste corpo espiritual. Amém? É uma alegria, é um prazer e, sinceramente, é aquilo que eu sinto. Eu gosto, eu adoro, eu gosto de ter esta intimidade com os meus irmãos porque nós somos um corpo. Amém? Irmãos, que Deus nos ajude. Fiquemos de pé e oremos ao Senhor para agradecer esta oportunidade, não é? E que Deus, Jesus diz, Ele nos chamou com esta função, não é? Para nós fazermos parte deste corpo espiritual. Querido Pai Celestial, ao Senhor, ao terminarmos este culto nesta manhã, te quero agradecer, Senhor, estes pensamentos que Tu tens colocado na minha mente e o que eu tentei transmitir aos nossos queridos irmãos. Senhor, muito obrigado por este grande privilégio que nós temos de sermos membros deste grande corpo espiritual em que Jesus é a cabeça. Oh, Senhor, ajuda-nos também, Pai, a seguirmos e a deixar-nos comandar, dirigir por Jesus. Que Jesus seja o centro da nossa vida, que Jesus seja o centro das nossas decisões, porque Ele é a cabeça da igreja. Senhor, eu como um líder espiritual também, me ajuda a saber respeitar, Senhor, o meu líder supremo. Deus, ajuda-me e que os irmãos possamos todos compreender que não somos melhor uns que os outros, mas que todos temos que estar debaixo da orientação e da direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, e é no nome de Jesus que eu te peço isto e te agradeço. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Então, e juntos todos podemos dizer amém. Meus queridos, que Deus ricamente os abençoe. E então até domingo, se Deus quiser, com esta bênção e esta comunhão desta fraternidade que é o corpo de Cristo. Amém.